Olá pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de número 8. Hoje nós vamos falar sobre radiciação, certo? Que palavra, hein? Que palavrão, certo? Mas a radiciação, ela é a famosa raiz quadrada, tá certo? Que nós conhecemos. Mas nós vamos ver que não existe somente a raiz quadrada, tá bom? Mas vamos lá. Então, na aula passada, só para a gente situar, a gente trabalhou então com a potenciação, com o expoente 0, com o expoente 1, tá certo? E também trabalhou com a potenciação da base 10, tá certo? Então, quando o número é elevado a 0, o resultado, ou seja, a potência, será sempre 1. E quando um número, uma base elevada ao expoente 1, a potência será sempre a mesma base, certo? É ela mesma, né? Agora, quando nós temos uma potência de base 10, significa que a quantidade de zeros que vai ter na potência, na resposta, é igual ao número que está no expoente. Por exemplo, 10 elevado à quarta potência. Quer dizer, se o expoente é 4, quer dizer que o resultado dessa potenciação tem que ter 4 zerinhos. Tá certo? A quantidade de zeros é igual ao expoente, tá certo? Então isso é potência de base 10, tá bom? Que a gente viu na aula passada, tá? Então nessa aula nós vamos dar continuidade, espero que vocês tenham feito as atividades, propostas, para que vocês façam a memorização do conteúdo, tá certo? E hoje então nós vamos começar a trabalhar com a radiciação, certo? A palavra radiciação, tá? Radi vem de radical, tá certo? Não é ser radical, tá? Radical, tá certo? É o nome dado ao símbolo que representa a radiciação, tá? Nós chamamos de elementos, certo? Os símbolos que participam da radiciação, tá? A radiciação nada mais é do que a operação contrária, do que a operação inversa da potenciação, tá certo? Quando nós falamos de radiciação, é a mesma coisa da gente falar assim, adição e subtração, são operações contrárias, tá certo? Quando eu falo multiplicação e divisão, são operações contrárias. Então a radiciação é a operação contrária da potenciação, tá? Lembrando vocês que não é radiação, tá certo? É radiciação, tá? Então vamos lá. A radiciação, ela tem os seus elementos. Quais são os elementos? Então o símbolo que representa a radiciação é essa casinha aqui, tá vendo? Este formato aqui. A gente faz um V, tá certo? E puxa então uma perninha, tá? Para que a gente possa colocar um número dentro dessa casinha, tá certo? Então aqui, este é o símbolo que representa para mim a radiciação, a operação da radiciação. E aí ele é chamado de radical, tá certo? Este elemento, que é a casinha, que é o símbolo da radiciação, é chamado de radical, tá certo? Agora, o número que está dentro da casinha, ele é chamado de radicando, tá certo? Radicando é o nome que é chamado o número que está dentro da casinha aqui, certo? Dentro do radical. O número que está fora é chamado de raiz, tá? Ou seja, o resultado, porque aqui tem um sinal de igual, se tem um sinal de igual é porque aconteceu uma operação aqui, tá certo? Então, a raiz, de 16, aqui no caso é 4. Então, o resultado é chamado de raiz, tá certo? O resultado é chamado de raiz. Agora, por que nós chamamos de raiz quadrada? Por quê? Porque aqui, tá vendo esse espaço que eu circulei aqui? Tá? Esse espaço circulado não tem número nenhum aqui, mas ele é chamado de índice, tá certo? É o outro elemento da radiciação. O índice significa, certo? A relação entre a potenciação e a radiciação. É aqui que está sendo indicado para mim, tá certo? A relação das operações contrárias, tá certo? Então vamos lá. Para que eu tenha, a raiz de 16,
tá certo? Igual a 4, já que é a operação contrária, a potenciação não é multiplicação de um número por ele mesmo, tá certo? Quer dizer que o 4 multiplicado por ele mesmo dá 16. Então é como se eu tivesse 4 vezes 4, que é igual a 16. 4 vezes 4 é o 4 duas vezes, então fica 4 ao quadrado, tá certo? Como eu estou falando para vocês, o índice ele vai fazer a relação com o expoente, tá certo? Da potenciação. É este elemento aqui que vai ser trabalhado e pensado na forma de operação contrária, tá bom? Então significa que 4 ao quadrado é 16. Ah, mas então quer dizer, olha os elementos aqui, ó, base, expoente e potência, certo? Agora, eu tenho radicando e raiz. Ah, então quer dizer que a raiz para mim é a mesma coisa que a base da potência, tá certo? O índice é o mesmo que o expoente, tá certo? E a potência passa a ser o meu radicando, tá? Então essa é a relação para que a gente tenha a operação contrária. Todos os elementos que estão na potência, eles também vão aparecer dentro da radiciação, mas com nomes diferentes e em colocações diferentes, posições diferentes, tá certo? Então esta relação entre radiciação e potenciação mostra para nós que são operações contrárias, tá certo? São operações contrárias. Então quando eu tenho índice, certo? Que não aparece, quer dizer que aqui para mim está o número 2. Por quê? Por que ele não aparece? Porque o menor índice que eu tenho para raiz ou para radiciação, certo? É o número 2. Não existe radical, certo? Com o índice 1, tá? Não existe, tudo bem? Porque todo número elevado ao expoente 1, o resultado será sempre ele mesmo, tá certo? Lembra disso? Tá? Da aula passada? Então a gente vai fazer essa relação com o índice e o expoente aí para que a gente consiga resolver a operação de radiciação. Então aí nós temos a famosa raiz quadrada, tá certo? O que é a raiz quadrada então? Olha lá, raiz quadrada é quando a raiz é elevado, ó, raiz, resultado, é elevado ao quadrado e resulta no radicando, no número que está dentro da casinha aqui. Tá certo? No número que está dentro da casinha. Aí nós fazemos a seguinte leitura, olha lá. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tudo bem? Mas lembrando, o 2 ele não aparece. Tá certo? Ele não aparece. Tá bom? Então, quer dizer que os elementos da radiciação, eles vão ser semelhantes. Por que semelhantes? Porque vão estar em posições diferentes, não são iguais, tá certo? Então, eles vão ocupar posições diferentes. Os números serão iguais, tá certo? Mas as posições vão estar em lugares diferentes, então são semelhantes, tá? Então, aqui nós temos, certo? A representação da radiciação. Então, o que nós temos na radiciação? A raiz quadrada. Mas será que é só a raiz quadrada? Não, certo? Porque a potenciação é só um número elevado ao quadrado? Não, a potenciação tem um número elevado ao cubo, tem um número elevado à quarta potência, à quinta potência, à sexta potência, não é assim? Certo? É a base elevada a um determinado número e pode ser qualquer número natural, assim também é a radiciação, tá certo? Então nós vamos ter a raiz quadrada, que é quando eu tenho apenas o símbolo da raiz, tá certo? Ó, não aparece número, isso aqui é raiz quadrada, tá certo? E eu também vou ter o quê? A raiz cúbica. Nós vamos estudar apenas esses dois formatos de raiz esse ano, tá? Então eu vou ter a raiz cúbica. Raiz cúbica, cúbica vem de cubo, então quer dizer que é o que para mim? A raiz cúbica. Tá certo? Eu vou ter aqui, ó, o 3. Aí o 3 aparece. Tudo bem? O 2, ele não aparece. Ele fica invisível. Ok? Toda vez que eu tiver essa representação, eu sei que escondido aqui está o número 2, ó.
tá certo? E aqui eu vou ter a aparência do 3, tá certo? Aí ele vai estar indicando para mim que é uma raiz cúbica, mas os elementos são os mesmos, olha lá. O 3 passa a ser o índice. Este símbolo é chamado de radical, que é a casinha, né, onde o radicando, que é o número que está dentro, vive, tá certo? E o resultado disso aqui é a raiz. Então quer dizer que eu tenho que fazer a relação, professor, entre a raiz e o índice que está aqui, para que vire potenciação? É isso aí, tá certo? Então aqui nós fazemos a leitura, ó. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Tá certo? Então quer dizer que a raiz cúbica, a raiz com o índice 3 de 8 é igual a 2. Por quê? Olha lá, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá certo? Então este 2, que é raiz, é a base da potência. Tá? O 8, que é o radicando, vai ser o quê? A potência. Tá certo? E o 3 com o índice vai ser igual ao expoente. Tá certo? Então eu fiz a observação para vocês aqui, ó. Índice e expoente sempre serão iguais. Tá certo? Índice e expoente sempre serão iguais. Da mesma forma eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 elevado ao quadrado, ou 4 ao quadrado, é igual a 16. Então, a comparação entre potência e base, radicando e potência, certo? E aqui eu tenho o índice com o expoente, tá certo? Então, aqui nós temos essa relação, eu acho que eu troquei aqui, seria a raiz e a base, tá certo? A raiz 4 com a base 4 da potenciação. Tá bom? Então, quando nós falamos em radiciação e potenciação, elas têm que caminhar juntos. Para eu resolver uma radiciação, eu preciso saber da potenciação. Tá certo? Então, aqui nós vamos trabalhar apenas com a radiciação de índice 2 e de índice 3. Tá certo? Índice 2 e índice 3. Para isso, nós vamos associar tudo isso que eu escrevi aqui, ó, para vocês, tá certo? Com os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos. Vamos ver o que é isso, tá? Mas antes disso eu coloquei mais essa observação aqui, ó. Radiciação e potenciação são operações contrárias, são operações inversas, tá certo? Então, quando nós falamos em radiciação e potenciação, não existe radiciação sem pensar na potenciação, tá certo? E se eu quiser fazer uma potenciação pensando na radiciação, eu posso também, tá certo? Então, quando eu vou extrair a raiz, tá certo? Que é como nós usamos o termo quando a gente vai calcular. Extrair a raiz, eu tenho que pensar na potenciação, tá certo? Na potenciação para eu chegar no resultado. Então, eu tenho que fazer sempre essa relação, tá? Eu vou fazer aqui para vocês essa relação para vocês entenderem aqui. Por exemplo, raiz quadrada de 36. Acho que esse giz aqui está muito claro, né? Vamos pegar um branco. Raiz quadrada de 36, certo? Olha, é radiciação. Para eu resolver essa radiciação, eu tenho que pensar numa potenciação, tá certo? Eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, porque aqui não tem número, então é o número 2. Então quer dizer que eu preciso pensar em um número, certo? Que multiplicado por ele mesmo resulta em 36. Que número que é esse? É o número 6, não é isso? Porque 6 ao quadrado é igual a 36. Então olha lá, eu relaciono raiz com base, tá certo? Então a raiz, ó, é igual a base, tá certo? O índice é igual ao expoente, tá certo? E aqui, ó, o radicando é igual à potência.
ok? Então aqui é a relação que eu faço nas duas operações, juntando potenciação e radiciação. Então, do lado de cá para mim, né? Vou fazer uma separação para vocês aqui. Eu tenho a radiciação e do lado de cá eu tenho a potenciação. Potenciação. Tudo bem? Então, significa que radiciação e potenciação são operações contrárias. Tá certo? E aí nós vamos fazer essa relação, tá bom? Agora, para que a gente consiga encontrar valores, né, para essas raízes, nós vamos trabalhar com o chamado quadrado perfeito e cubo perfeito, tá certo? Então aqui, se vocês quiserem dar um pause aí e fazer essa anotação, tá certo? Na apostila de vocês aí, para vocês acompanharem, eu estou trabalhando com vocês na apostila, página 15, certo? 15 e página 17, tá certo? Página 15 e 17 da apostila fala sobre a raiz quadrada e a raiz cúbica, tá certo? Então, olha só, é importante a gente saber tudo isso aqui, tá? Saber relacionar raiz com potência, tá bom? Mas aí agora eu vou falar para vocês sobre o quadrado perfeito, tá? Vou falar sobre o quadrado perfeito e o cubo perfeito para facilitar. Então vamos lá. O que é o quadrado perfeito? Ah, professor, é aquele quadrado que tem todos os lados perfeitos, né? Ou o lado sem defeito. Será que é assim? Não. Quadrado. Quadrado é uma palavrinha relacionada à potência, tá certo? À potência. Então quando nós temos, né, quadrado perfeito, quer dizer que eu estou falando em uma potenciação cujo expoente é 2, certo? Se o expoente é 2, quer dizer que é um número multiplicado por ele mesmo, não é isso? E aí a gente faz uma sequência dos números naturais, tá certo? A sequência dos números naturais é o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, não é essa a sequência? Então eu vou colocar para vocês aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois eu vou colocar aqui o 8, o 9 e o 10. Certo? Então esta é uma sequência de números naturais. Vou colocar até o 10 aqui. Poderia ir para o 11? Poderia, aqui ó, o 11, depois o 12, o 13, é uma sequência, eu posso colocar quantos for preciso, tá bom? Aí nós vamos pensar da seguinte forma, se a palavra é quadrado, significa que o expoente é 2. Então olha lá, expoente 2, tá certo? A palavra é quadrado, então o expoente é 2. Para ser perfeito, quer dizer que tem que ser bases iguais, ou seja, base repetida 2 vezes. Então, a potência, ela é elevada através da multiplicação. Então, é 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Por quê? Porque é quadrado, é expoente 2. Isso aqui é a mesma coisa de multiplicação. Então, eu tenho 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12 e 13 vezes 13. E assim sucessivamente. Tá certo? Se eu for fazer essa multiplicação, 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, olha lá, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10, paramos aqui. Por quê? Porque aqui, até aqui nós chamamos de tabuada, tá certo? A partir daqui nós chamamos de operação de multiplicação. Mas é 11 vezes 11, quer dizer que é 11 ao quadrado?
Por quê? É o 11 duas vezes? É só fazer a operação. A gente tem que montar, ó. 11 vezes 11. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Coloco mais na unidade e vou para a dezena. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vou somar. Vai ficar quanto isso aqui? 121. Tá certo? 11 vezes 11 é igual a 121. Agora, 12 vezes 12. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Coloco o sinal de mais na unidade e vou para a dezena. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando isso aqui vai dar 144. Tá certo? Então aqui eu tenho, olha só, 12 elevado ao quadrado, porque 12 vezes 12 é igual a 144. E 13 vezes 13? Vocês vão fazer a conta aí, vai dar 169. Tá certo? Então aqui nós temos os quadrados perfeitos. Tá certo? O que são os quadrados perfeitos? É o resultado da multiplicação de um número por ele mesmo. Então, olha, 0 vezes 0 dá 0, ok? 1 vezes 1 dá 1. Então, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 são chamados de quadrados perfeitos. As respostas, o resultado de multiplicação, os produtos são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Porque é resultado de multiplicação de um número por ele mesmo, tá certo? E isso aqui é relacionado então com a radiciação. Por quê? Se eu quero, isso aqui não é 2 ao quadrado, olha lá, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, se eu quiser a raiz quadrada de 4, olha lá, o índice 2 tem que ser igual ao expoente 2, não é isso? Então, quer dizer que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 4? Então, eu vou procurar no meu quadrado perfeito, 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, aqui é o 2. Tá certo? A raiz quadrada de 4 é igual a 2. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, 9, para diminuir esse valor, a gente faz a potenciação, que é o 3 ao quadrado. Por que é o 3 ao quadrado? Porque é o 3 multiplicado duas vezes por ele mesmo. Tá certo? Então, essa relação é muito importante. Olha lá, a raiz quadrada de 16, então, é igual a 4. Certo? Porque aqui é 4 ao quadrado. Índice e expoente, tá certo? Índice e expoente, vamos ter que sempre fazer a relação. Então eu falo que a raiz quadrada de 25 é igual a 5, por quê? Porque aqui é 5 ao quadrado, olha lá. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, tá certo? Na potenciação, e depois eu venho para a radiciação, voltando o número então na base, tá certo? Então essa é a relação. Então eu falo, a raiz quadrada de 144, é um número que multiplicado por ele mesmo resulta em 144, não é isso? Então eu vou ver aqui, ó, 12 vezes 12, isso aqui é 12 ao quadrado, expoente e índice. Estão vendo que eu não coloquei, porque não aparece, tá certo? Vocês nunca vão ver o 2 em cima aqui do radical. Quando não tem número nenhum é o 2, então é chamado de raiz quadrada de 144, tá certo? E é só a gente fazer a multiplicação de um número por ele mesmo para chegar nesse resultado, tá certo? Então é bem legal, é bem importante a gente saber pelo menos os 10 primeiros, tá certo? Os 10 primeiros quadrados perfeitos para que a gente consiga encontrar raízes com mais facilidade, tá certo? Que a gente tenha noção, tá bom? Bom, tudo bem até aqui? Então agora a gente vai trabalhar o quê? Os cubos perfeitos, tá certo? O que é os cubos perfeitos? É a gente trabalhar com 3 vezes multiplicação, 3 vezes pelo mesmo número, tá certo? É a mesma coisa. Então olha só, quando nós falamos em cubo perfeito, certo? Cubo perfeito, vou fazer aqui. Cubo perfeito eu tenho 0 elevado ao cubo. É o quê?
0 vezes 0 vezes 0, que isso aqui, qualquer multiplicação por zero, o resultado vai ser sempre 0. 1 elevado ao cubo é igual a 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui não é potenciação? Não é a mesma coisa que eu fiz lá? Então, só que eu estou falando de cubo. O cubo não é representado pelo 3? Então, quer dizer que é 3 vezes. Então, quer dizer que isso resulta em 1. 2 elevado ao cubo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Depois, 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Certo? Olha lá, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Isso aqui está relacionado a quê? Se eu estou trabalhando com potenciação, tá certo? Este resultado é chamado para mim de radicando, não é isso? Então significa que eu vou saber que a raiz cúbica de 0 é igual a 0. A raiz cúbica de 1 é igual a 1. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Estes resultados de multiplicação são chamados de cubos perfeitos, porque são resultados de multiplicação de um número por ele mesmo 3 vezes, tá certo? Aqui são cubos perfeitos. Agora, quando eu pego o cubo perfeito e jogo dentro do radical, na raiz, eu vou pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, por causa do índice, ó, certo? Resulta nesse valor. Aí a gente chama a extração da raiz. Por exemplo, se eu quero a raiz cúbica de 81, certo? A raiz cúbica de 81, tá? Qual será a raiz cúbica de 81, tá? Será que existe essa raiz? Será que existe essa raiz? Vamos pensar aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, tá? O 4 elevado ao cubo, tá? Acho que eu vou mudar aqui para 64, tá? Então vamos lá. A raiz cúbica de 64, certo? Significa que eu tenho 4 elevado ao cubo, ó. 4 vezes 4 vezes 4. A relação que eu tenho é isso aqui, ó. Tá certo? Índice e expoente. Então eu vou pensar na potência. Para chegar nesse resultado, eu preciso pensar em que número que eu multiplico por ele mesmo, 3 vezes que chega nesse resultado. Vamos ver se é esse? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, 5, 6, 64. Então quer dizer que a raiz cúbica de 64 é 4. Tá certo? Então isso é calcular raiz. Isso é extrair raiz. Tá certo? Então, quando nós falamos a respeito de extração de raiz, a gente tem que relacionar, associar a potenciação. Tá certo? Então, a radiciação e a potenciação são operações contrárias e nós não conseguimos resolver radiciação se não pensar na potenciação. Tá certo? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Tá certo? E aqui nós temos os cubos perfeitos e os quadrados perfeitos, e é através deles que nós vamos conseguir chegar em resultados da radiciação. Tá certo? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Vou passar as atividades para vocês no dia da nossa aula, tá certo? Lá pelo grupo do WhatsApp dos pais. Por favor, peçam para os pais passarem para vocês essas atividades, ok? Obrigado pela atenção de todos.